E agora a gente vai falar de saúde da mulher, candidíase de repetição. Você já teve isso? Sabe o que é? Para falar sobre esse assunto, está aqui comigo no estúdio a ginecologista Fernanda Bruno. Muito bem-vinda à nossa programação. Obrigada, Lu. Eu que agradeço o convite pela TV Câmara. Estou aqui à disposição para tirar algumas dúvidas aí de vocês. Doutora, acho que a dúvida é geral, né? Explicar primeiro o que é a candidíase. A candidíase é uma infecção fúngica que é muito difícil aquela mulher não passar pela vida por algum episódio. Então, aquelas mulheres, desde a adolescência até mesmo aí, vai entrando na puberdade, adolescência e vai crescendo e em algum momento da vida ela desenvolve aí essa candidíase. E ela pode muitas vezes se tornar de repetição, como a gente chama candidíase de repetição, né? Então é muito comum, né? É muito comum. E o que seria então essa candidíase de repetição? A candidíase de repetição seria quando eu começo a ter as infecções de uma forma repetitiva mesmo. O próprio nome já diz. Então eu começo a ter ela mensalmente ou após a cada relação que eu tenho com meu parceiro e a cada 2 meses. Então basta qualquer mudança eu apresento novamente sinais e sintomas que a gente chama de candidíase de repetição. E eu posso estar falando para você um pouquinho mais desses sinais. Vamos falar sim. Quais seriam eles? Então, quando a mulher ela começa a apresentar no sistema genital feminino, nos órgãos genitais dela, na região íntima, muita coceira, muita ardência, sensação mesmo de pinicação ali naquele local, com ardência, muitas vezes até para fazer o xixi, na sua higienização, com secreção, parecendo uma natinha de leite. Então, a gente pede para a paciente identificar, porque fica aquela secreção grumosa, parecida como uma natinha de leite, e aí elas identificam. E com todos esses sintomas, aí o exame físico, quando a gente vai até o consultório, e a gente fecha esse diagnóstico. Muitas vezes precisa de algum exame complementar e outras vezes o diagnóstico é meio clínico mesmo, é na queixa e a gente olhando aquela mulher. Doutora, antes da gente falar do tratamento, eu queria falar das causas. O que causa essa candidíase? A candidíase, ela é um desequilíbrio da flora vaginal, das bactérias boas e das ruins. Ali eu também tenho fungos, que eles vivem de uma forma harmônica. Só que quando eu tenho qualquer coisa, por exemplo, uso crônico de anticoncepcional, porque eu mudo aquele pH vaginal, eu modifico aquela pele que vai ficando um pouquinho mais fina pelo uso crônico dele. A paciente diabética descompensada, aquela paciente usuária de corticoide, aquela paciente alérgica, e aí, hora ou outra, ela está tomando corticoide. Então, o fungo, ele gosta de baixa imunidade. Ele vai atingir pessoas que têm a imunidade baixa. Então, quando eu tenho situações que eu tenho a minha imunidade baixa, por exemplo, o uso de antibióticos também, eu fiz um uso de antibiótico, aí eu mato tanto a minha flora boa como a minha flora ruim, que ele não escolhe, né? Então, quando eu tenho essas situações de baixa imunidade, pessoas também que se alimentam de forma muito inadequada, com muito açúcar. Então, sempre quando eu tiver uma situação de baixa imunidade, aquele fungo vai estar ali, disponível ali e vai me causar doença, porque ele, senão, ele não me causaria doença. Então, você pode ter fungos, tá com fungo, você tem fungo ali naquela sua região genital e eu também. Basta ter uma agressão no meu corpo e aí ele se manifesta. E muitas vezes começa a ficar de repetição. E aí aquela paciente começa a ter as complicações e começa a ter as consequências disso daí. E aí a gente também pode falar um pouquinho disso. Vamos falar de tratamento, doutora? Vamos sim. Com relação a tratamentos, a gente tem os tratamentos convencionais, que são os antifúngicos, né? Nós temos os antifúngicos orais, nós temos algumas classes de antifúngicos, nós temos os antifúngicos que a gente coloca na vagina, né? Através dos aplicadores. Então, eu tenho uma classe imensa, vários tipos de antifúngicos, mas muitas vezes a mulher começa a se tratar, a usar, e às vezes de forma indiscriminada, e não fazer mudanças no seu estilo de vida, de tirar os fatores que agridem, que estão causando, e aí ela não consegue um bom sucesso. E aí a hora que ela vira de repetição e a paciente realmente se desespera, e aí ela tem que pedir ajuda. Agora vamos falar dessas complicações dessa repetição, né? O que precisa ser feito e quais os cuidados?
Ó, quando a mulher começa a ter, primeiro que incomoda demais a candidíase, já imagina, uma coisa ardendo, coçando ali o tempo todo. Então, ela muitas vezes desenvolve infecções urinárias de repetição, ela desenvolve problemas com seu parceiro, porque ela sempre, quando ela tem algum tipo de relacionamento, ela começa a apresentar os sintomas. Às vezes eu tenho até problemas conjugais com isso, porque aquela mulher fica até com dúvida, será que eu não estou pegando do meu parceiro? Será que é ele que não está passando para mim? E a cândida, ela não tem muita relação com pegar do parceiro. Ela não é considerada uma DST. Então, muitas vezes é do seu corpo que você tem que estar cuidando mesmo. É você que tem que estar melhorando. Porque o homem, muitas vezes, ele teve um contato, mas por ele estar bem, por ele estar com a imunidade boa, ele vai lá, ele toma banho, ele faz a higiene dele e aí muitas vezes ele não manifesta os sintomas. Então, não necessariamente o homem vai ter sintomas. Mas o homem pode ter também, O né? homem também pode ter sintomas. Aí são as mesmas coisas, entendeu? Aí é a imunidade dele, aí é os cuidados também com a higiene dele. E aí, então, alguns outros fatores ali no homem para ele poder estar tendo aquilo ali, mas no homem é bem mais difícil. Doutora, só para a gente finalizar, quais as dicas que a senhora poderia dar para quem está acompanhando a nossa programação para evitar esse tipo de doença? As dicas que eu daria para vocês é com relação aos cuidados com a região íntima. Sempre procurar orientações do seu ginecologista em relação ao que você usar, desde calcinhas, o sabonete adequado, a alimentação rica em açúcar, então diminuir. Orientações, então, em relação à alimentação são importantes. Estilo de vida, fazer academia, fazer atividade física para você melhorar a sua imunidade. Né? Então, tudo que você busca a imunidade, você vai beber muita água, né? Ter cuidado na sua higiene quando você fica menstruada, com determinados absorventes. Então, escolher o absorvente adequado. Então, todos esses cuidados com a sua região íntima ali vai estar ajudando a você evitar essas crises repetitivas. Queria muito agradecer a sua participação. Muito obrigada. De nada, e obrigada pelo convite. Estou à disposição quando precisar.